Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Experience Day, sua primeira edição. Eu sou Irineu Toledo, sou da Rádio Positiva e para mim é uma honra muito grande participar desse evento da N8 Produções, uma empresa que se dedica a eventos corporativos com muita criatividade, com muita agilidade. E nesses tempos de pandemia, de isolamento, não podia deixar de ser assim. Então, de uma maneira bastante criativa, tem essa proposta de evento e eu quero agradecer a Natasha, competente Natasha e toda a sua equipe por esta promoção, por essa divulgação, por esse encontro maravilhoso que eu vou ter a oportunidade de conduzir a partir de agora. Os temas são muito interessantes e relevantes, eu tenho certeza que vai ser bastante nutritivo para você que conseguir ficar com a gente e também participar. Eu costumo tratar em palestras também do tema futurabilidade, o futuro que inspira, e o que mais inspira a gente é conhecimento. É o conhecimento que expande a nossa consciência a respeito de todas as possibilidades que nós temos enquanto indivíduos e também enquanto sociedade, enquanto organizações, negócios. É isso que a gente tenta juntar aqui: cultura, negócios, futuro, educação, e é uma honra estar aqui. Eu vou ter um papel aqui insignificante, porque os nossos convidados têm um conteúdo muito legal. Eu vou estar aqui praticamente como um guarda de trânsito para avisar a hora que começa, a hora que termina, para interagir com você que vai escrever, que vai mandar perguntas, porque os nossos convidados são demais. Enfim, vamos lá. Vamos começar o nosso encontro, porque tem muito assunto interessante pela frente. Nessa primeira edição do N8 Experience Day, mapeamos tendências, identificamos temas relevantes e incentivamos a cultura. Mesclamos nessa programação informações qualificadas com entretenimento para promover o encontro criativo e o diálogo construtivo com o objetivo de que esse evento seja realmente enriquecedor para você. A N8 Eventos, idealizadora do projeto, é uma agência que atua há 10 anos no mercado de eventos corporativos e sociais, com expertise nos eventos físicos e também digitais, como esse que a gente começa agora. Eventos digitais podem ser híbridos e online. Vale explicar a diferença aí? Então vamos lá. Com as atuais restrições de segurança sanitária devido à pandemia, os eventos híbridos acontecem com pequena parte do público e palestrantes em local físico, respeitando distanciamento e os protocolos necessários. Pode ser em estúdio, pode ser realizado na empresa ou mesmo nos espaços tradicionais de eventos. E parte do público e palestrantes também online. É a união dos dois mundos para que a gente, das duas técnicas, para que a gente não tenha grandes aglomerações nesses tempos preocupantes. Os eventos online, como esse, o Expertise Day, são 100% transmitidos pela internet. A N8 Eventos manteve o foco em parcerias estratégicas, especializadas em tecnologias digitais, para oferecer a seus clientes infinitas possibilidades no mundo virtual para que os seus eventos alcancem uma audiência potencialmente ampla e qualificada, com agilidade, com interatividade, que é muito importante, e segurança, claro, frente aos desafios que estamos enfrentando nesse mundo. Bem, veja mais sobre a N8 Eventos no site n8eventos.com.br, no canal YouTube N8 Eventos Oficial e siga a N8 no Instagram e Facebook. Vamos lá então? Mas antes de iniciar o evento, eu quero também agradecer os apoiadores da N8 para esta realização, a Cron Design, a Propano Filmes e Seto Group, que disponibilizaram seu tempo e expertise para a N8 realizar esse evento que estamos começando agora. Bom, vamos lá então. Iniciaremos o N8 Experience Day com o tema O Futuro é Agora,
os avanços da ciência astronômica, a incorporação e o uso de novas tecnologias em nossas vidas. Depois, teremos Coffee Break, é isso mesmo que você ouviu. Nesse evento online vai ter Coffee Break com a chefe Evelise Fraga. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai ensinar você a fazer uma sobremesa deliciosa. Assim você se vira aí no Coffee Break, enriquecendo o seu repertório na cozinha. Às 19 horas, teremos um bate por volta de 19 horas, né? Um bate-papo com o fotógrafo Paulo Vilela e com o motoexplorador Guga Dias, que vão falar de como conciliar estilo de vida, arte, história, hobbies com negócios, com business. E depois, claro, todo evento que se preza tem que ter. Depois teremos um happy hour. É, como seria um happy hour virtual? Um happy hour com conhecimento. Um workshop sobre vinhos nacionais e a gastronomia brasileira com o chefe sommelier Paulo Gaudio. É isso aí, como harmonizar a nossa cozinha com os nossos vinhos. E para encerrar, como todo happy hour, como todo grande evento, tem show, tem música, isso mesmo, um show com um cantor especialíssimo convidado para encerrar esse nosso encontro, o Lucas De Gasperi. Bom, é isso aí. Espero que você se divirta aprendendo, que você interaja, que você participe. Como disse, a programação vai ser diversificada, interessante. Espero que você fique até o final. Compartilhe a hashtag N8 Experience Day em suas redes sociais e coloque no chat seus comentários sobre o evento. É muito importante a sua participação, é claro. Isso deixa a nossa conversa ficar mais animada. Posso contar com você? Vem com a gente? Vai valer a pena. Vamos lá, então. Começando pelos mistérios, olhando pela janela, olhando pelo cosmo. Aliás, cada um dos nossos convidados, colaboradores, e eu também, estamos falando de um lugar. Eu, por exemplo, estou no Japirineus, quer dizer, estou do lado da Serra do Japi, aqui perto de Jundiaí, na cidade de Cabreúva. Então, cada um de algum lugar, mas todos conectados, juntos e sem aglomeração. Não é uma maravilha? Vamos falar então. A fascinação pelos mistérios do universo faz parte da natureza humana desde o começo da nossa civilização. Ao mesmo tempo que admiramos a sua extensão e beleza, sentimos a necessidade e o desafio de conhecê-lo e o desejo de descobrir a sua conexão conosco. Ao investigarmos o cosmo, estamos também indagando sobre a nossa própria origem. O conhecimento adquirido instiga e alimenta as respostas a muitas indagações do ser humano. Chamar aqui o time que vai falar sobre esse assunto para a gente. Convido para desenvolver e debater o tema "O futuro é agora", o que devemos saber hoje que afetará nossas vidas amanhã. Primeiramente, o astrônomo, físico, cientista de dados, escritor e vice-presidente da Associação Brasileira de Planetários, Alexandre Sherman, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Alexandre. Deixa eu chamar os outros. A astrofísica extragaláctica, vice-reitora e professora da Universidade Católica de Washington, D.C., colaboradora da NASA Goddard Space Flight Center, falando com a gente direto de Washington, D.C., Estados Unidos, Duília de Mello. Aí, bem-vinda, Duília. E, para completar aqui a nossa rodada, o brigadeiro da FAB, ex-diretor do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara e consultor na área de ciências e tecnologia espacial, José Roberto Durans. Mas ele é conhecido na terra, no ar e no mar como J.R. Durans. Ele vai falar com a gente direto de Brasília. Poxa vida. Muito obrigado a todos vocês, em nome da N8 Experience. É muito gratificante ter um time com esse conhecimento, com essa informação de vocês numa tarde como essa, e a gente aproveitar um pouco desse imenso conhecimento, do estudo, dessa dedicação que vocês têm durante a vida, porque a área de vocês não é simplesmente um hobby, não é simplesmente uma escolha simples, é uma escolha que eu tenho certeza
exigiu muito de vocês durante a vida e continua exigindo, e a gente explorar esse conhecimento aqui do jeito mais didático possível para que a gente tenha esse acesso, vai ser muito gratificante. O nosso muito obrigado. Então, eu quero aproveitar também para avisar que todos, mais uma vez, poderão participar do evento antes, eh, até quero avisar, antes do papo, através do nosso chat, está aí para você. Coloque seu e-mail, não esqueça a sua pergunta, porque se a gente não conseguir responder aqui, você receberá no seu e-mail. Eu vou começar esse papo aqui, essa rodada de conversa, com o J.R. Duran, vou iniciar com você. O que, que é, primeiramente, o Centro de Lançamento de Alcântara? E por que, que existe tanto interesse internacional, principalmente norte-americano, nessa nossa base, JR? Opa, não estou ouvindo aqui, hein? Está me ouvindo agora? Agora sim, agora estamos ouvindo. Tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a N8 Eventos por ter me escolhido com outros colegas para participar dessa tão nobre missão. A professora doutora Duília, o professor doutor Sherman, que nos acompanham nessa jornada. Bem, e o mestre Irineu, certo? Para todos nós. Bem, falar de Alcântara é gratificante para mim por três razões. A primeira é que meu pai era de Alcântara, certo? A segunda, que eu também descobri a mesma pergunta que vocês fizeram para mim. Por que Alcântara? Quem escolheu Alcântara? E a terceira, a mais gratificante de todas, que eu ajudei a construir Alcântara, certo? Então, Alcântara, primeiro, o Brasil possui dois centros de lançamentos. Um em Natal, que se chama Barreira do Inferno, lançamento de foguetes, e o outro em Alcântara. O primeiro escolhido foi Barreira do Inferno, no ano começou a operar a partir de 1965, com o lançamento em dezembro de um foguete Nike Apache. Certo? Como a expansão imobiliária conseguiu se voltar em volta do centro de lançamento de Barreira do Inferno, tivemos que escolher uma outra área que desse vazão aos nossos lançamentos. E essa escolha se processou da seguinte maneira. O cidadão que escolheu essa área de Alcântara se chamava Brigadeiro Ajax de Mello. Ele foi um dos diretores da Agência Espacial Brasileira. Eu perguntei, mas Brigadeiro, como é que o senhor escolheu Alcântara? Durães. Eu passei em Aracati, no Ceará, passei em Amapá, uma cidade que tem o mesmo nome do estado do Amapá, e passei em Alcântara. Das três, eu verifiquei que aqui tinha um suporte, uma cidade para acolher o centro de lançamento seria Alcântara, que tinha São Luís bem próximo. E assim foi feito. Alcântara foi escolhido como nosso centro. Eu fui para lá no ano de 85 e 86, ajudei a construir algumas coisas de Alcântara e a mudar famílias que eram da área de interesse do projeto, da área de segurança, mudei 600 famílias em Alcântara. Viu? Isso me deu, digamos assim, uma satisfação pessoal. Por exemplo, as pessoas eram muito humildes e pobres, não tinham o que comer, certo? Em Alcântara. Era muito difícil, eles viviam da caça e da pesca. Então eu consegui, a muito custo, farelo de soja, e toda semana eu ia de povoado em povoado, fazia um sopão com o meu pessoal, colocava as crianças em filas, tomava aquele sopão, as crianças tomavam, e também os pais e as mães tomavam o sopão. Então eu fiquei mais conhecido como o cidadão da sopa, certo? Que para mim foi muito gratificante, certo? Bem, isso é Alcântara. Por que Alcântara foi escolhido? Alcântara, ela está aproximadamente a 5 graus do Equador. Isso torna qualquer tipo de lançamento, você diz, pelos americanos, pelos países diversos, uma, digamos assim, coisa muito boa, porque ninguém quer gastar em qualquer lançamento que exista, se gasta muito dinheiro, certo? Muito dinheiro assim, bilhões. E lançado de Alcântara dá uma economia de
mais ou menos, aproximadamente 30%. Então, todo mundo quer utilizar Alcântara, certo? Então, é por isso que Alcântara foi escolhido, para ser uma base de lançamento de foguetes brasileira. Nós já temos a base, que nós construímos, construímos os satélites e estamos construindo o foguete, que faz parte do Programa Espacial Brasileiro. Não sei se realmente era isso que eu tinha que dizer sobre vocês para todo mundo. Que história interessante, Durans. Quer dizer que você estava ali desde o início e hoje, nessa corrida toda aí, essa economia, muitos países disputando esse espaço para tentar, né, aproveitar essa localização privilegiada e certamente a gente vai poder depois falar com os nossos outros companheiros. É uma oportunidade importante para o Brasil neste cenário. Mas, para rodar um pouquinho a conversa, eu queria passar aqui para o Sherman. Sabe que a gente divulgou o conteúdo que nós temos hoje aqui e já tem perguntas, tem pessoas perguntando assuntos. Eu já quero começar com você, ao mesmo tempo que você faz a sua saudação aí, Sherman. Uma pergunta aqui do Tadeu Fonseca. Assim a gente já vai entrando em assunto. Ele diz que quando falamos de futuro, falamos de coisas que ainda serão descobertas. E ele já pergunta qual é a maior descoberta que a astronomia pode fazer e em que essa descoberta poderia mudar as nossas vidas. Eu sei que está aqui no hipotético, mas talvez vocês sonhem em alguma coisa. Então, a sua saudação e um pouco dessa resposta aí. Boa noite, Irineu, boa noite, William, boa noite, Durans, e particularmente boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui. Né? Muito bom estar com vocês, cada um na sua casa, né? Num evento que se chama O Futuro é Agora, né? Esse bate-papo, e nada mais futuro do que o que a gente está fazendo. Né? Isso aqui é uma cena digna do desenho dos Jetsons, que eu via quando eu era criança. Né? Cada um na sua tela de computador, interagindo e conversando ao vivo, em tempo real. Então, fico muito feliz de participar dessa iniciativa. Né? Eu vou responder a pergunta do nosso espectador, Irineu, mas antes eu queria só acrescentar um pouquinho de informação que o Durans falou, para explicar direito por que é tão importante você estar perto do Equador para lançar um foguete. Né? Porque a Terra ela gira. Acho que todo mundo aqui sabe disso, apesar de algumas pessoas insistirem que não. A Terra gira em torno de si, e quanto mais próximo do Equador, mais rápida é a sua velocidade linear. Né? No polo, todo mundo dá uma volta em 24 horas. Isso é óbvio, mas isso é uma velocidade angular. Você dá uma volta em 24 horas. A velocidade linear, à medida que você está perto do Equador, a Terra vai ficando mais gordinha, né? Então você precisa andar mais rápido para dar aquela mesma volta em 24 horas. E é por isso que todo mundo lança foguete perto do Equador. A Rússia tem uma base no Cazaquistão, que é mais ao sul. Os Estados Unidos lançam da Flórida, a França lança da Guiana Francesa, que é aqui nossa vizinha. E nós temos esse privilégio de ter terras extensas aí no Equador. Então, a base de Alcântara é realmente um commodity muito, muito importante nosso nessa nova era espacial que está chegando aí para a gente. Agora, por falar em espaço, né, você está falando da astronomia, me fez uma pergunta bastante instigante. O futuro a gente não tem como saber, por isso mesmo que ele é o futuro. Agora, se você perguntar a minha opinião, qual é a descoberta que ainda está por vir, que pode acontecer e que vai revolucionar as nossas vidas, por incrível que pareça, eu acho que não é uma descoberta tecnológica, não é uma descoberta física, não é uma descoberta química, eu acho que é uma descoberta biológica. Eu acho que a astronomia ela tem as ferramentas para um dia comprovar a existência de vida fora da Terra. E quando isso acontecer, vai ser uma mudança forte de paradigma que vai afetar profundamente a nossa sociedade. Nós já vivemos duas quebras de paradigma recente, quando eu digo recente é na história da civilização, que acabaram com nossos antropocentrismos, né? Que nós nos achávamos muito especiais. Primeiro foi a questão da Revolução Copernicana, que a Terra era considerada o centro do universo e, de repente, não era mais. Então, nós não somos assim tão especiais. Depois foi a Revolução do Darwin, que o homem, a espécie humana, era considerado o ápice, né, da criação, e nós vimos que era um processo de evolução natural,
que a natureza se dava conta disso. E o dia que nós comprovarmos que nós não estamos sozinhos no universo, eu acho que vai ser uma revolução assim filosófica muito poderosa. Pois é, Sherman. Eu, como acho que a maioria das pessoas também interessadas e curiosas, eu li na minha adolescência aquele livro do Erich von Däniken, né? Eram os deuses astronautas. É justamente essa investigação também, como é que a gente chegou aqui. Eu creio como se a gente tivesse chegado de alguns outros lugares, uma das especulações que existem. E, de qualquer maneira, não exclui a evolução. Mas vamos passar aqui para uma outra especialista, mais uma vez, Duília, obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que foi um esforço para você aí também, que tem uma tarefa toda diferente, um outro fuso horário aí nos Estados Unidos. Mas para entrar já nessas perguntas genéricas de todo mundo se apresentando, além da sua saudação, eu queria que você também já dissesse por que o estudo da exploração e pesquisas espaciais são importantes para a evolução da humanidade. Bem-vinda. Muito obrigada, Irineu. Nossa, você já começa com uma pergunta assim, hein? Ó, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer conhecê-lo, Irineu, conhecer o Durante, que é um ícone aí da nossa exploração espacial, começando no Brasil, né? E o Sherman, que é um grande amigo meu, astrônomo também, e nós estudamos na mesma universidade, no Rio de Janeiro, também sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Baltimore, que é a cidade vizinha, Washington, e eu estou falando aqui da minha casa em Baltimore. E eu sou vice-reitora da Universidade Católica em Washington, sou colaboradora da NASA há muitos anos, né? Então, Irineu, para que serve tudo isso, né? Para que a gente quer explorar o espaço, né? E por que a gente gasta bilhões e bilhões de dólares nessa corrida espacial, digamos, né? Bom, tá tudo ligado naquilo que você e o Sherman falaram também, que é a nossa curiosidade pelo cosmos, né? A gente quer saber se nós estamos aqui sozinhos, né? A gente quer saber quais são as nossas origens, de onde a gente veio, para onde a gente vai. A gente tem essa curiosidade desde que sempre, né? Desde que a gente parou e olhou para o céu pela primeira vez e viu estrela, a gente perguntou o que são essas estrelas, né? Então, a curiosidade humana é que leva a gente a querer explorar o espaço, né? Então, a gente evolui, a humanidade evolui quando a gente cumpre essas curiosidades, quando a gente vai atrás das respostas para as perguntas que a gente tem, né? Então, é aquela pergunta, estamos sozinhos, né? É uma coisa que a gente quer saber, né? Então, é por isso que a gente estuda o espaço, né? É por isso, aquilo que o Sherman falou, muito importante também, concordo 100%, que vai realmente mudar o curso da evolução da humanidade, o dia que a gente encontrar vida extraterrestre, né? Vida em outros planetas. Coisa que não sabemos se existe, mas que a gente não tem como falar que não existe. Então, estamos lá procurando, né? Então, esse desejo, né, da gente encontrar a vida em outros planetas também nos leva à exploração espacial, né? E não só isso, não, a gente também quer saber como que a gente pode um dia sair do nosso planeta e, quem sabe, colonizar outros planetas, né? E espalhar o ser humano pelo mundo, pelo universo, né? Então, também um grande desejo da humanidade, de um dia poder caminhar num solo em outro planeta. A gente caminhou na Lua, né? Mas hoje em dia nem isso a gente não está fazendo. Então, por isso que a gente tem que investir, e custa muito caro, por causa daquilo que o Duran estava falando e o Sherman também, que para sair da gravidade terrestre, a gente tem que ter foguetes possantes, né? E a gente vai até, por exemplo, a bases como Alcântara, a gente precisa estar perto do Equador para poder sair mais rápido da Terra e usar menos combustível, e com isso baratear o custo do lançamento do foguete, né? Então é para isso que nós estamos desenvolvendo tecnologia também, para tentar fazer as coisas custarem menos, né? Então, aí, novamente, a tecnologia sendo desenvolvida à medida que a gente está cumprindo aí um papel de curiosidade que nós temos, né? Então, a gente quer saber mais sobre o universo, a gente precisa investir em tecnologia para poder ter as respostas. Então, isso que você está falando. Irineu, deixa eu complementar rapidinho. Eu vou citar uma frase do Richard Feynman, que é um físico que ganhou o Prêmio Nobel em 1965. Ele tem uma frase que eu acho muito poderosa
quando alguém pergunta sempre, mas para que serve isso? Né? E ele falava da física, mas eu acho que serve para a ciência como um todo. Ele falava assim, a ciência é como o sexo. Né? Óbvio que tem funcionalidades práticas, tem motivações práticas, mas não é por isso que a gente faz porque é gostoso, porque é instigante, porque é apaixonante. Então, essa é a jornada do ser humano. A gente não faz coisas porque precisam ser feitas, a gente faz coisas porque a gente tem paixão por elas, né? Pois é, e a partir da paixão é que vem muitas descobertas, né? Uma dedicação, essa presença, essa atenção, que acho que o que motiva todos vocês, estudiosos, né, de um tema específico, a essa investigação. Tem uma paixão aí também. Acho que a analogia, a metáfora é boa. Mas a Duília estava falando aqui já da utilização da tecnologia desenvolvida em todas essas pesquisas espaciais. E eu tenho uma pergunta aqui de chat que já vai para a linha prática, perguntando aqui, Alessandra Nascimento, como se dá essa incorporação da tecnologia aeroespacial em nossas vidas? Eu sei que tem muitos produtos aí, muitas aplicações, mas o que você pode dizer sobre isso, ou vocês mesmo, sobre essa aplicação de conhecimentos adquiridos graças a essa investigação espacial que hoje estão na nossa vida? Então, tem muita coisa, né? Mas muita coisa, tem tanta coisa que a gente nem se dá conta de que tem tanta coisa, né? Todo mundo já ouviu falar de certos travesseiros, né? Tênis, né? Mas tem muito mais que isso. Tem, por exemplo, eu gosto de lembrar umas coisas que as pessoas não se dão conta, por exemplo, as cirurgias de olho, né, da vista, né, do nosso olho, que a gente tem hoje, a gente desenvolveu, a gente consegue fazer todas as cirurgias do olho. É uma tecnologia que veio de tecnologia espacial. Então, o LASIK, ele veio de tecnologia espacial. Tem um monte de outras coisas também, por exemplo, o GPS. Né, a gente consegue afinar os GPS, né, para eles estarem todos com a precisão necessária para a gente chegar no lugar certo, né, porque senão a gente chega no lugar errado. Também vem de tecnologia espacial. Tem assim, um monte de coisas. Por exemplo, tem coisas até assim mais práticas que a gente não se dá conta, que acho que vai ter assim um papel ainda maior no futuro da Terra. Por exemplo, a gente, para poder morar na Estação Espacial Internacional, por exemplo, né? Como que a gente purifica a água? A gente transforma suor e urina em água. Isso é tecnologia espacial. Então, isso aí pode transformar a Terra um dia, com os recursos que a gente pode desenvolver a partir disso, né? Com todo um planeta com um problema muito sério de aquecimento global, terá um problema muito sério com as águas, né? Então, a tecnologia da ciência espacial vai nos ajudar nisso. Né? Tem um monte de coisa. Eu vou dar uma dica aí para o Sherman entrar num assunto que ele gosta de falar bastante. Vamos lá, Sherman, CCD. Pois eu estou aqui me contando, né? Porque assim, a Duília está salvando a humanidade, e eu fiquei aqui no pedaço mais mundano, mais cotidiano, né? Mas é uma coisa que afeta todo mundo. Hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica digital no seu bolso, dentro do seu celular. E a fotografia digital foi inventada para servir à astronomia, né? Porque quanto a fotografia digital é infinitamente mais eficiente do que a fotografia analógica, em termos de captação de luz. E como a astronomia trabalha com objetos muito, muito pouco brilhantes, quanto mais eficiente for essa captação, melhor. Então, foi desenvolvido um aparelho que a Duília citou, né, que é o CCD, que é uma sigla em inglês, que fazia essa captação através de pixels, né, eletrônico. E acabou que, à medida que foi desenvolvendo a tecnologia, foi barateando a produção e começou a se espalhar pela sociedade. E hoje em dia não tem uma pessoa que não tenha, ou que não conheça, ou que não use um dispositivo desse digital para captar a imagem. Então, isso revolucionou a nossa sociedade. Não no nível profundo que a Duília citou, mas revolucionou. Mas revolucionou, também. né? A câmera Duília Sherman. Opa, fala, Durante. Deixa eu complementar o que a Duília falou. Há uns 10 ou 15 anos atrás, eu estive aqui em Goiânia, num consultório de um oftalmologista. Aí ele tinha 4 ou 5 médicos oftalmologistas com ele para fazer uma consulta num amigo meu. Aí ele disse, vem aqui, vem ver. Aí mostrou o aparelho. Eu disse, que aparelho é esse?
Esse aparelho, você vê o olho de dentro para fora. E só tem na NASA. Aí, ó. Aí Aí, ó. eu aprendi, eu digo, olha, confirmo, tá certo. Então, só confirmar o que você acabou de nos dar Exatamente. esse exemplo, certo? Maravilhoso, maravilhoso. Não, e tem mais ainda, por exemplo, a câmera portátil, né, que os astronautas levaram para a Lua, né? Aí, ó, já revolucionou tudo, aquilo não tinha antes, né? Foi feito tudo por causa disso que hoje a gente tem essas câmeras pequenas, que a gente já começou a fazer coisa pequena e leve. Não né? esqueça da caneta Bic, hein? Mas o russo usava lápis, né? Então a gente não pode falar muito da caneta Bic, não. Agora, a gente pode dizer que em todas as áreas tem alguma inovação trazida por causa de pesquisa, em tudo, inclusive na pesquisa espacial. A área de alimentação também, alimento funcional, né? Como é que você se alimenta ficando não sei quanto tempo lá em cima? Como é que faz isso? E outras necessidades fisiológicas, como é que faz? Pois é, então tem todo um estudo, né, para poder a gente chegar ao ponto que a gente chegou hoje, né? E a gente já, digamos assim, já se saboreia aí com as coisas boas, né? Por exemplo, a comida, todas essas comidas secas, né, as frutas secas, a desidratação da comida, de uma forma geral, né? Isso aí é feito. Foi inventado para o espaço também, né? Transformar uma pera num negócio muito pequenininho, né? Então, tudo isso é importante para a alimentação dos astronautas, né? E tem um monte de outras coisas que vêm, inclusive não só da ciência espacial, mas da ciência de uma forma geral, né? Então, por exemplo, o micro-ondas é muito importante, porque é toda uma tecnologia que foi desenvolvida já há muito tempo, mas que custou até virar uma coisa no mercado, né? Para todo mundo ter um micro-ondas em casa, e hoje todo mundo praticamente tem, né? Ou já viu um micro-ondas, né? E tem outras coisas também, isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Fruto disso também, né? O Wi-Fi foi inventado por radioastrônomos. Então, assim, tudo conectado, né? A tecnologia, a inovação e aí a implementação no mercado, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso, né? Porque a humanidade caminha cada vez mais para um lado mais tecnológico, né? Uma tecnologia acessível, né? Porque isso que é o importante. Eu acho que a gente esquece esse negócio do celular, que como o celular mudou também a humanidade, né? Isso aqui é a acessibilidade, a informação e a comunicação, né? Que a gente vai lá nos fins no fim do mundo e você encontra uma pessoa que já está conectada. Então, isso é super importante para o desenvolvimento da humanidade, para trazer também mais, digamos assim, mais desenvolvimento para a região, né? Porque muitas vezes, eu me lembro, eu mesmo, nós somos de família que tinha fazendas no interior de Minas Gerais, não tinha luz, não tinha nada. Era complicadíssimo. Como é que você comunicava com as pessoas lá? Hoje tem celular em todo mundo, em todo lugar, né? Então, já começa a haver a comunicação, né? Então, eu vejo com muita satisfação esse avanço tecnológico. Então, William, e essa conectividade... Opa, pode falar, Durante. A nossa comunicação, em tempos antigos, era no tambor. Batia o tambor, o cara ouvia lá do outro lado. Já sabia o que era, ou então no cipó. Tá? E essa conectividade, essa instantaneidade, né, de informação, ela está até mudando a sua relação social, porque tem um filósofo que ele diz assim, ele é mais velho, né, mais velho que eu, por exemplo, e ele diz assim, eu sou de um tempo que uma resposta perfeitamente natural numa conversa era, eu não sei. Hoje em dia, ninguém mais responde isso. Alguém te pergunta assim, peraí, vamos pesquisar agora. Você tira o celular do bolso. Então, quer dizer, isso já mudou também até as relações humanas. Hoje em dia eu trabalho numa unidade de ciência comportamental aplicada aqui no Rio de Janeiro, né? Faço a parte de ciência de dados, mas assim, eu fico espantado como as relações sociais são profundamente afetadas também pela tecnologia, né? É impressionante isso. E é um marco, né? Chamar a atenção até do William, que está na NASA, que é o que sempre se diz, né, que esse aparelhinho que a gente tem na mão hoje, a capacidade dele de
de reserva maior do que os computadores da NASA que administraram a viagem do homem para a chegada à Lua. Mas eu queria entrar num outro capítulo aqui, porque a gente teve, claro, um investimento do Estado sempre para que a gente tivesse desenvolvimento. A corrida espacial, que a gente chamou já no final dos anos 50, né? Como é que o homem entrou nessa de investir realmente em tecnologia para chegar lá, porque era um desafio, porque era um mundo dividido, Guerra Fria, enfim, dois polos que precisavam medir forças e coexistir. Mas, passada essa fase, teve um momento também triste de chamar guerra nas estrelas a evolução espacial, quer dizer, como se toda a pesquisa tivesse como base a questão bélica, a questão do poder. E agora nós estamos numa outra fase, que é da aviação business, né? Onde você vê o Elon Musk, onde a gente vê a SpaceX. Eu queria que vocês, veja só, já vi até o Duranz ali, ele que disse que construiu a base ali, a unha. Tudo, dizer, vocês são donos de uma história de transição dessa fase inicial da conquista, que vocês eram garotos quando se encantaram pelo assunto, e estão vendo essa super expansão. Como é que vocês entendem a conquista espacial no século XXI? Duran, você quer falar um pouquinho do Sputnik e tudo mais, ou como é que é? Pode falar, Duília, pode falar que eu então, falo depois. Então, é realmente impressionante, né, que em 1957 foi o primeiro satélite, né, que foi o satélite russo, né, o Sputnik, e tudo que a gente fez até hoje, né? Então, 58. Em 1969 pousamos na Lua, né? Aí pousamos na Lua até 1972. Aí tem ônibus espacial, que começa nos anos 80, tem telescópio espacial, né? Tem todo um avanço aí enorme, né? E tudo feito pela NASA, mas e pela Rússia, né? E também pelo Japão, né? Outras agências espaciais, pela Agência Espacial Europeia, né? Não somos só NASA ou Rússia, né? Então, muito da exploração espacial é feito pelos governos, né? Por quê? Porque é muito caro. Para fazer ciência espacial seriamente, precisa ter muito capital. Então, primeiro porque tem que ser desenvolvida toda a tecnologia, tem que ser inventado tudo, né? Tem que ser inventado, construído e executado, né? Então, é caro, não é barato. E o retorno, né? Não se sabe se vai ter retorno também. Então, o retorno é daí há muito tempo, né? Qual que é o retorno de tudo isso, né? Você investe no dinheiro para quê, né? Conhecimento, a exploração, né? Então, no final das contas, o que acontece é que a gente esquece que o governo, quando o governo americano, por exemplo, quando ele investe pesadamente em ciência espacial, ele não está investindo só digamos assim, é dinheiro público, mas é dinheiro público que acaba passando também por todo um parque industrial ao redor daquele local, né? Então, por exemplo, na Flórida, né, que é o Cabo Canaveral, tem todo um parque tecnológico ao redor, né? E toda a indústria aeroespacial que nasceu daí, né? Por exemplo, tem a Northrop Grumman, tem a Lockheed Martin, todas essas companhias que são anteriores à SpaceX, que fazem exploração espacial também, né? Que fazem foguetes, que fazem satélites e que constroem e que lançam, né? Mas hoje em dia mudou porque o governo americano, o governo Obama, decidiu que não ia mais financiar a própria NASA, daria para concorrência, abriria para concorrência todos os voos que fossem voos baixos, né? Que a gente chama de suborbital. Isso, então esses voos suborbitais não seriam feitos pela NASA, digamos assim. A NASA estaria, então, focando em Lua e outros planetas, né? Então, aí vem a concorrência, quem ganha, por exemplo, uma das concorrências é a SpaceX, mas aí é dinheiro do governo americano que vai para a SpaceX, entendeu? Então, é legal ver que é a indústria privada que está fazendo isso, acho super legal, diferente, né? Eles têm um outro, digamos assim, um outro approach, né? Uma outra forma de ver o business lá. E eles querem, por exemplo, economizar dinheiro trazendo os foguetes de volta, né? Então, tem toda uma inovação tecnológica que eles estão promovendo também. Então, acho, assim, super legal. E eu vou pedir para o Sherman falar um pouquinho do problema que é o SpaceX para nós, os astrônomos, né, Sherman?
Eu estava debatendo isso hoje com os amigos meus que não tem nada a ver com o ramo da ciência, né? Porque acho que todo mundo já ouviu falar da Starlink, que também é uma empresa do Elon Musk. Ela não é a única, ela é simplesmente a mais famosa, cujo objetivo é colocar uma constelação de satélites ao redor do planeta para fazer chegar a internet em todos os lugares, que é uma aspiração até bastante nobre, né? Talvez nem tanto. Se você vir como é que nós estamos usando a internet hoje, talvez não seja a coisa mais essencial do mundo, internet para todos, né? Ou é fake news ou é vídeo fofinho de gatinho, mas nós aqui estamos fazendo um bom uso da internet. Mas essa é a aspiração, levar a internet para todos, em todos os lugares do mundo. Ok. Só que para isso ele pretende recobrir a Terra com satélites. Hoje já existem mais de 400 satélites da Starlink. A meta é chegar a 12 mil satélites, só de uma única empresa. Existem outras empresas concorrentes também. Então, isso vai acabar com a astronomia terrestre, por exemplo. Você não vai conseguir mais usar um telescópio terrestre, apontar para um alvo fora do sistema solar, sem que passe um satélite atrapalhando na sua frente, né? Isso é terrível. Em astronomia, a gente sempre tem esse constrangimento. Você não pode pedir para o seu objeto fazer pose, você tem que tirar a foto do jeito que ele tiver, e você não pode pedir licença se algum outro objeto passar na frente. Paciência. Mas aí você estimular essa poluição, esse engarrafamento celeste em prol da internet, eu acho que assim, é uma via de mão dupla. E, particularmente, do jeito que as coisas vão, eu também tenho sérias dúvidas se essa internet para todos vai ser internet para todos também. Acabar sendo que vai ser internet para as mesmas pessoas de sempre, só que em qualquer lugar do mundo, né? Mas, enfim, eu como astrônomo profissional, eu sou muito reticente dessa iniciativa aí da constelação de satélites, desse engarrafamento celeste. Quer dizer, Durans, tudo que se faz para o bem, toda boa ideia vem carregada de um impacto. Você que é da base de Alcântara e tantos interesses, como vocês já comentaram aqui, por exemplo, inclusive de empresas privadas interessadas em lançamento de satélites. Você acha que o Brasil pode, dentro dessa onda aí, abrir mão em algum momento da base de Alcântara em função de uma iniciativa privada? Olha, meu caro, eu acho o seguinte, que o Brasil precisa, como já foi feito, agora tem 6 empresas que já se candidataram a lançar de Alcântara, todas essas que foram faladas por nós, elas vão lançar alguma coisa de Alcântara. Isso traz royalties para esse país, que precisa, certo? Para a sua economia, para a sua sociedade como um todo. Mas eu vou contar uma historinha, como que surgiu esse empreendimento. Chamava-se, em tempos remotos, existiu o Brigadeiro Montenegro. Ele foi filho do primeiro prefeito de Fortaleza. Aí foi estudar, se formou na escola militar e foi para a área de aviação. Aí ele foi para São José dos Campos. Lá ele estava voando com vários políticos da época, Ademar de Barros e assim por diante. E o que é que aconteceu? Aí o presidente deste país, Dutra, mandou parar que não vasca nenhum político. Ele ficou insatisfeito, foi estudar engenharia no MIT, Estados Unidos. Chegou lá e disse assim, como é que eu faço para levar esse conhecimento desse instituto aqui para o meu país? Na volta, ele voltou para São José dos Campos e contratou todos os professores do MIT para serem professores e criou o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E, com isso, deu essa pleiade de conhecimento que se chama hoje o Vale do Silício Brasileiro, que é São José dos Campos. E ele tinha 2 projetos. Um era construir uma fábrica de aviação. Outro, que foi a Embraer. Outro, o projeto espacial, que hoje nós estamos caminhando a passos largos, graças à visão de governo. Porque como disse a professora do William e o Sherman, olha, sem dinheiro não se faz nada, certo? Não se faz nada. E precisa. Nós saímos na frente de vários países, mas estamos, digamos assim, décadas atrasadas por isso, porque nós não tínhamos dinheiro. Investimento. Certo? E não tínhamos investimento também.
Tá? Posso pegar uma Então, carona na conversa aí, Duran? as mulheres têm sempre prioridade. Não, estou adorando que você falou isso, porque eu acho que a gente esquece de falar muito, a gente esquece de falar de São José e da importância que é aquele parque tecnológico ali, que tem inclusive a nossa querida Embraer, né? Então, e tudo isso aí, eu espero que um dia Alcântara vire o parque como é São José dos Campos, né? O futuro São José dos Campos do norte aí, que vire, que Alcântara vire isso. Mas então, quando foi feito lá São José, né, você vê que tem um conglomerado de institutos ali, né? Tem o INPE, né, que é a grande força da ciência brasileira, né? Eu fiz mestrado no INPE, sou muito orgulhosa do INPE. Então, tem o INPE, tem o ITA, né? E o Durante falou muito bem da história do ITA, adoro o ITA, vou sempre ao ITA, tenho grandes amigos no ITA. Então, acho assim que quando a gente começa a investir, o governo por trás, né? Porque tanto o INPE quanto o ITA são governamentais, né? E depois saem todos aqueles produtos, né? A Embraer é um produto do ITA, né? Eram ex-alunos do ITA que fizeram. Então, acho assim, importante também lembrar que para Alcântara virar esse polo regional que a gente gostaria de que virasse, que a gente precisa ter instituições de ensino lá também, para poder trazer também o desenvolvimento da região, né? Porque tudo isso está ligado, né? A gente não pode fazer ciência de ponta, ciência espacial de ponta, numa fazenda, né? A gente tem que fazer a ciência de ponta num polo tecnológico, concordam? Então, a gente precisa de investimento pesado. Tudo bem que já tem 6 firmas que estão interessadas, que vão fazer, mas o governo ainda vai ter que financiar toda a infraestrutura da região. Tem uma coisa que vai agradar vocês. Foi feito um convênio entre o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e a Universidade do Maranhão e o Centro de Lançamento de Alcântara como laboratório para formar engenheiros aeroespaciais. Que o Brasil precisa. Isso foi feito em outubro de 2018, certo? E já está funcionando, porque eu entrei em contato com os orientadores de pós-graduação, tanto do ITA quanto da Universidade do Maranhão, certo? Porque eu tenho interesse nisso. Não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando nada. Eu só tenho nós que aprendemos alguma coisa com muito esforço, com conhecimento, o que adianta esse nosso conhecimento, todos que nós aprendemos, se nós não transmitirmos às pessoas? O saber tem que ser transmitido ao mundo, certo? É aberto. Isso é que nós estamos fazendo aqui. E lembrar sempre, né, que a ciência ela tem um tempo próprio, né? Porque hoje em dia, até por conta de toda essa coisa instantânea que nós vemos na sociedade, a população às vezes pensa assim, não, mas olha só, por que não fez ainda? Porque demora. É toda uma construção. Né? É toda uma construção. Mas você tem que ter propósito e você tem que ter perseverança. Você tem que é o discurso que o Kennedy fez lá atrás, quando os soviéticos lançaram o Sputnik e que os Estados Unidos ficou com a cara no chão e falou assim, não, nós vamos colocar um homem na Lua. Em uma década nós vamos colocar um homem na Lua. Então, assim, tem que ter um propósito de longo prazo, né? Você tem que ter um compromisso com o seu futuro. Então, eu queria que daqui a pouco a gente voltasse a falar disso. Eu queria que daqui a pouco a gente voltasse a falar a partir daí, que acho que isso envolve educação, que é um tema que vocês entendem bastante. Mas antes eu quero fazer aqui um momento chat. Primeiro, aniversariante aqui participando do encontro, a Ana Raquel, da Universitas. Parabéns, obrigado. É Universitas, é o colégio que eu estudei. Eu estudei lá em Santos. Ela estudou, eu conheço a Ana Raquel há 30 anos. Vou dar um beijo para a Ana Raquel. Bem-vinda, parabéns para você. 2 perguntas aqui. É o Danilo que pergunta se Alcântara foi um acidente. Se aconteceu por acidente. E também uma outra pergunta aqui, que é do Luiz Guilherme, que pergunta se a Amazon também vai lançar satélites, como ela tem prometido, se isso está confirmado aí, para justamente essa rede de internet que você falou, Sharma. Bem, a primeira de Alcântara. Sim. Alcântara não foi um acidente, ela faz parte da história deste país, certo? Alcântara veio do nome imperial, Pedro de Alcântara e assim por diante. Foi dado esse nome, de Alcântara. Tá? Então, Alcântara, na época do Império, era uma coisa. Os maiores senadores deste país, na época do Império, eram de Alcântara.
Então, disseram que Dom Pedro II iria visitar Alcântara. Mas naquela época o transporte era muito dificultoso, então não foi. Então, os dois palácios, os dois partidos da época, o liberal e o conservador, resolveram cada um construir o palácio para hospedar o imperador. Aí o que aconteceu? Nessa época, missa de domingo. Esse palácio aqui está com mais tijolo do que o outro. Bota os escravos para trabalhar para construir o palácio do imperador, que nunca foi. Hoje se encontra em Alcântara as ruínas do palácio do imperador, certo? Passado isso, Alcântara foi escolhido para ser o centro de lançamento deste país. Uma região privilegiada, como falou o Sherman, a 5 graus do Equador, e fica equidistante de Natal, no Rio Grande do Norte, da Barreira do Inferno, e da base de lançamento da Guiana, Kourou, na Guiana Francesa. Então fica equidistante. Poderíamos ter outra base de lançamento. Mas, como disse o nosso professor Sherman, tudo no seu tempo. Se a gente não aproveitar agora, virar outras tecnologias, Alcântara vai ficando para trás. Então, tem que aproveitar o momento. O momento é este, certo? E nós estamos aproveitando e nós estamos participando com essa contribuição para que todo mundo saiba o que é um centro espacial. Não fique só na mão de poucos. Entendeu? É isso, meu amigo. E respondendo, então, diretamente ao Luiz Guilherme, sim, a gente cita sempre o Starlink, né, da SpaceX, porque é o maior exemplo desse problema, né, dessa situação, e que tem um presidente, um diretor, um CEO que é muito bom de marketing, né, que é o Elon Musk. Então, ele consegue se fazer notar. Mas a Amazon, né, o Jeff Bezos, também tem a mesma ideia de fazer essa constelação um pouquinho menor, são uns 3.500 satélites, mas ainda assim, se você somar 12 mil com 3.500, tem uma outra empresa que também está fazendo isso, vai botar uma constelação própria de satélite, e com certeza, a hora que isso começar a funcionar, você vai ter outros lugares, outros países, outras nacionalidades, outras empresas querendo concorrer também, né? Porque nós temos uma constelação que todo mundo conhece, que é o GPS, que o GPS pertence aos Estados Unidos. Os europeus, né, a Agência Espacial Europeia, fez o Galileo Position System, que é uma outra constelação de satélite que faz a mesma coisa que o GPS, né, monitorar o posicionamento global. Então, daqui a pouco a China vai querer fazer isso, o Japão vai querer fazer isso, então você vai ter um engarrafamento monstruoso. Então, assim, o Elon Musk é a ponta de lança, é o poster boy que a gente chama, né? Mas tem muita gente com essas aspirações também. E a Amazon, que é uma empresa, né, que começou com vendas online, tá nesse bolo também. Muito bem. Só um minutinho, os Alcântara está com uma tecnologia mais refinada. Ele está lançando agora, vai lançar de lá, microsatélites. E às vezes o satélite é grande, vai encher o espaço de satélites. Não, microsatélites também funcionam dessa maneira. E a Alcântara está lançando esses microsatélites. É uma tecnologia que não está sendo divulgada na mídia para o pessoal todo. Microsatélites. Eu queria agora, se vocês concordam, como vocês são muito ligados à educação, e a gente tem esse tempo final, a gente dedicar isso. O que é que o Brasil precisa fazer para estimular ainda mais o estudo da astronomia, para a gente falar da área de vocês? É claro que toda a área de conhecimento e pesquisa precisa ser estimulada, né, pelo governo, pelas instituições de ensino, enfim. Vocês, dentro da visão da astronomia, que é essa área que vocês estão atirados, como estimula-se um jovem que está nesse mundo aí de tecnologia, um mundo de acessibilidade, a continuar investigando, trabalhando dentro da astronomia, como uma perspectiva de futuro para ele que traga benefícios para o país? Tá, deixa eu começar, depois a gente... deixa eu só estabelecer aqui um critério, espera aí. Eu vou falar do meu caso, né, que é um caso, assim, digamos, mais acadêmico, né, depois eu passo para o Sherman e para o Durans, porque eu acho que tem aplicabilidade, por exemplo, com os satélites, né, com os lançamentos de satélites, que é o caso do Durans, falar da base e tudo mais. Então, eu fiz astronomia, né, eu fiz a faculdade de astronomia, depois
eu queria ser cientista mesmo, né? Então, astrônomo, sendo cientista, precisa fazer mais do que apenas a universidade. Precisa fazer mestrado, precisa fazer doutorado, e é uma carreira acadêmica, né? E depois trabalha ou nos institutos de pesquisas ou nas universidades, né? Então, a grande maioria das pesquisas em áreas da astronomia são feitas dentro das universidades. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Bom, então, para o jovem que quer estudar astronomia, acho que a gente que gosta de astronomia, a gente precisa falar para ele ou para ela, né, que existe o futuro, sim, que basta com muito esforço, né, se dedicar, mas que demora até chegar no ponto de você ser astrônomo profissional. Então, tem vários caminhos dentro da carreira que a gente pode também não necessariamente seguir esse caminho tradicional que eu falei, que é o meu caso, né? Um dos caminhos, por exemplo, é o caminho que o Sherman seguiu, e também o Sherman podia falar de como que ele também agora saiu desse caminho e está se reinventando. Obrigado pela deixa. A Duília está sendo assim, uma excelente levantadora de bola, dando cada assistência linda para mim aqui. Obrigado. É muita generosidade dela. O macaquinho está no seu ombro. O que a gente... por exemplo, ela falou, ela seguiu uma carreira acadêmica, né? Eu fiz um pouco diferente. Eu fui para uma carreira na área de educação. Assim que eu me formei na astronomia, na UFRJ, na época era a única faculdade do Brasil, então não tinha muita opção, eu comecei a trabalhar no Planetário do Rio, onde eu trabalhei durante 22 anos. Eu comecei lá como astrônomo júnior, né, o básico do básico, virei gerente, cheguei a diretor lá do Planetário e fiz uma carreira de 22 anos lá. E dando muito ênfase a essa questão da educação. Por quê? Porque a educação científica é o que vai mudar, né? É o que vai mudar o nosso futuro. Você estimular essa vontade de conhecer. E a astronomia tem uma relação afetiva com as pessoas têm uma relação afetiva com a astronomia que favorece esse impulso, né? Eu nunca encontrei ninguém que chegasse para mim e falasse assim, eu odeio astronomia, eu não quero saber de astronomia, nunca. 25 anos conversando com pessoas, né? Meu doutorado é em física. Já encontrei várias pessoas, quando eu falo, eu sou físico, cruz credo, qual é o seu problema? Tem algum problema na sua cabeça. Mas quando eu falo que eu sou astrônomo, a reação é sempre assim, nossa, que lindo, sempre gostei de astronomia. Então a astronomia é uma porta escancarada, né, para o mundo científico. Se a gente não aproveita isso, é um desperdício. Né? No planetário, já há algum tempo, né, isso já não acontece mais. Nós temos um projeto que chama o Clubinho da Criança Inteligente. É um projeto de uma jornalista que acabou ficando muito minha amiga, Tamara Leftel, que ela levou para o planetário e a gente fazia uma inserção dentro da comunidade do Santa Marta, que é uma comunidade, né, carente aqui do Rio de Janeiro, estimulava as crianças do ensino fundamental a se interessarem por ciência. E não que todos ali vão se transformar em cientistas, mas assim, que elas entendessem que o estudo, né, o conhecimento, não é só uma ferramenta de inclusão social, é uma ferramenta de ascensão social. Elas podem melhorar a vida delas, né? Porque hoje em dia um garoto numa favela, sonha em ser jogador de futebol, a menina sonha em ser cantora. Você pode mostrar assim, olha, se você estudar, você pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um astrônomo, pode ser um dentista, pode ser, e melhorar a sua vida. Até um físico, hein? Até um físico. E melhorando a sua vida, você melhora a vida da sua família, você melhora a vida dos seus vizinhos e você melhora a vida da comunidade. Então, assim, estudar, aprender, conhecer a solução. Mas como a gente está falando aqui, isso tem um tempo próprio. Isso demora uma geração para ser mudado. E a gente precisa ter essa paciência e fazer isso acontecer, porque resultados imediatos simplesmente não vão acontecer. Pois é, Sherman, o meu projeto, né, o Mulher das Estrelas, a gente já está fazendo esse projeto há bastante tempo, que a gente já consegue ver o impacto dele, né? Então, isso. A gente já vê as meninas que agora já viraram astrônomas e que já estão agora aí espalhando conhecimento também, né? Tem 2 grandes casos, é a Ana Carolina Potts e a Geise. Me explica mais o que é esse projeto das estrelas aí? O projeto Mulher das Estrelas é um projeto que eu tenho no Brasil, onde eu estimulo principalmente as meninas a seguirem carreiras científicas, e principalmente a astronomia, se for o que elas queiram fazer, né?
Então, eu vou às escolas no Brasil falar para as meninas e para os meninos também, porque a gente precisa dos meninos como aliados, né? Para estimulá-los a ter a curiosidade pela carreira científica e falar que sim, mulher pode fazer ciência também, mulher pode ser astrônoma e pode chegar até na NASA, né? Pode ser vice-reitora de universidade, pode fazer o que ela quiser. Então, esse estímulo, né, à criança é muito importante, até porque não pode esperar virar adolescente, tem que ser um pouquinho antes, né, quando eles estão com aquela curiosidade ainda bem efervescente, né, quando faz aquele porquê de tudo, né, então é pegar a criança nesse minuto aí que ela está nessa fase curiosa e estimular a curiosidade dela, né, mostrar coisas assim absolutamente incríveis, que elas nunca pensaram que poderiam existir, né? Hoje eu estou, por exemplo, com os meus brincos, que são os meteoritos que tem aqui dentro. Então, mostrar, assim, as pedras espaciais, né? Mostrar para as meninas também essas coisas. É bonito falar que é uma joia feita de pedra espacial, entendeu? Elas ficam curiosas e, com isso, elas podem um dia até pensar em virar cientista. Então, é esse que é o projeto Mulher das Estrelas, e a gente já vê, eu estava falando das minhas pupilas, que é a Ana Carolina Posses e a Geisa Ponte, que são também mulheres das estrelas. A gente tem uma coluna na revista Galileu, e é para estimular mesmo a jovem e o jovem a seguirem carreiras científicas. Mas então a educação, é muito legal você ter colocado esse papo sobre a educação, né? E aquilo que o Duran estava falando também, de estimular a educação na região de Alcântara, acho muito importante. Acho que é só assim que a gente vai conseguir fazer Alcântara decolar. Usei aí um termo interessante. Bem, eu tenho uma proposta para todos nós que estamos aqui participando, que é pessoas que estão nos ouvindo. Vou contar uma historinha. Eu gosto de contar história porque se você passa por outro capítulo, só se entender a história, o capítulo anterior. A gente vê em toda parte do mundo, o Brasil, tem aqueles meninos que não param em lugar nenhum, em escola nenhuma, em nada. São, como é que eles chamam assim? São pessoas nerd, indigo blue, coisa assim. Aí falou assim, eu conversei com uma senhora, ela chegou assim, disse assim, o que você faz? Ela disse, eu estou dando aula para crianças excepcionais no sentido de inteligência, aqui em Brasília. Quantas pessoas você tem? Eu disse, olha, eu tenho 40 alunos, dou aula um dia da semana para cada um, e ainda tem 400 na fila. Tá, e como é que você vai fazer isso? Não, estou esperando o governo me ajudar com dinheiro, alguma coisa. Sim, esses meninos, que é um desafio para todos nós. Por quê? Eles são inteligências raras, certo? Como é que a gente pode deixar esses meninos em escolas especiais, que eles possam aprender, possam ir para a NASA, aprender na NASA, que a NASA leva todo mundo para lá, para aprender, para ver os melhores ficam, certo? Sim, nós temos exemplos. A do William, das melhores, ficou lá. Então, isso precisa ser feito no nosso país. Aí eu perguntei para ela, como é que você... Né, que eu tinha 3 filhos que eram excepcionais. E eu estava ficando doida. Eu fui para uma escola, aprendi com psicóloga como tratar os meninos, tá, para poder voltar para minha casa. Tá aí, como é que você tratava esses meninos? Ela falou assim, eu tratava no pau. Olha só. Falei, mas pô, você aprendeu tanto para tratar os meninos assim, e eles estavam precisando. Eu disse, não, porque senão eu ficava doida, certo? Então, o que eu preciso de todos da nossa comunidade? É que criem um centro para crianças excepcionais que possam levar todas essas crianças, mas mais tarde serem dirigentes desse país. Levem para Alcântara, levem para a Barreira do Inferno, levem para a NASA, para onde quiserem. Mas nós precisamos dessas inteligências raras que estão aí desperdiçadas por esse Brasil afora. Eu sei porque eu conheço o Brasil do norte a sul, leste a oeste. Então, eu sou professor também, certo? Então, eu conheço esse Brasil e sei o tanto de criança que precisa disso hoje. E ninguém, governo liga para isso, só pelo social. Tá? Interessante. Ok? Vocês têm perfis diferentes, Essa é estão a minha dentro visão. de uma área correlata aí, tem histórias muito diferentes, mas dentro de um mesmo sonho, o próximo, O né? foco é o mesmo. O Durans, pô, eu sou de Alcântara, né? E esse é o maior exemplo concreto que a gente tem também. Meu amigo, ainda me saiu mais Então, um coisinho, só um pedacinho.
Aí eu vi no noticiário, olha, estão distribuindo terras em Alcântara para os quilombolas. Eu digo, eu quero o meu pedaço, certo? Eu faço parte dessa terra. Se não der para mim, não vai dar mais para ninguém. Vou fazer uma escola lá para os estudantes excepcionais. Exato. Então, bem, gente, eu tenho pode aqui uma rodada aqui, quase, estamos chegando ao final. O papo com vocês têm tanta coisa para contar, a gente fica até limitado e tentando aproximar das pessoas, mas o Manuel, a respeito dos satélites, Sherman, ele fala aqui que essa poluição luminosa que existe também é devido a essa rede de satélites, essa colcha de satélites que a gente tem. Uma outra pergunta aqui para vocês, encerrando. O Danilo, mais uma vez, pergunta se os acordos com a Ucrânia e Estados Unidos na área espacial podem ser benéficos para o Brasil. E uma coisa bacana mesmo, já que vocês estavam falando sobre educação, Jordan perguntando onde começar a fazer astronomia. Tá aí, olha, o que vocês despertaram. Bom, eu vou começar rapidinho só comentando o que o Manuel falou, né? Poluição luminosa é um termo que a gente usa para a poluição da luz, né? As luzes da cidade atrapalham a visão do céu também. Essa constelação de satélites é outro tipo de poluição. Eu não sei se a gente vai ter um termo técnico para isso ou simplesmente é congestionamento espacial. Não tem, né? Mas assim, poluição luminosa também é um problema. Nós estamos perdendo o céu noturno por conta das luzes da cidade, né? Mas isso é um outro problema também emergente. E o que é que vocês me dizem dessa relação Ucrânia e Estados Unidos? Isso ajuda o Brasil de algum jeito? Tira clientes do Brasil ou não? Ninguém faz nada sozinho, né? Sozinho. Nesse mundo, ninguém faz nada sozinho. Mas, falando um pouco desse país, eu tive a oportunidade de conversar com alguns dirigentes dessa nação. E disse a eles, por que vocês não investem muito no projeto espacial? Não, Durães, nós temos que investir primeiro no social. Então, são coisas diferentes, certo? Se investir no projeto espacial, vai ganhar, todo mundo vai ganhar, até o projeto social vai ganhar. Concordo, 100%. 100%. Isso eu falei com 3 presidentes, eu falei, certo? Não mandei recado, não disse, também não vou citar o nome, porque senão eu perco esses votos, né? Tá certo, gente? É só para descontrair. Mas isso é que acontece no nosso país. Falta gestão na educação, certo? Isso é que falta para nós. Porque uma coisa não deveria excluir a outra, né? Deveria ser junto, né? Uma coisa não deveria excluir a outra. A educação dentro da ciência espacial é possível, né? Então a gente pode pode incentivar a educação através da ciência espacial. Acho que aí é que falta a visão de uma nação, né? E a ciência espacial é cara, e se não for uma visão de uma nação, não vai acontecer como não aconteceu até hoje no Brasil. Sim, sim. Pois é, muito assunto interessante aqui. Vocês têm aí muita coisa para dizer, dá para ficar ouvindo horas, vocês fazerem. Para estudar astronomia, precisa explicar como é que faz para estudar astronomia. Fala tudo do Jordan. O Jordan perguntou uma coisa. Como é que faz para ele ingressar nesse mundo? Qual é o melhor caminho para ele estudar? Eu não sei qual é a idade do Jordan, nem da onde ele está falando, né? Mas se ele tiver no ensino médio e estiver pensando em fazer disso uma carreira profissional, faculdade de astronomia. Na minha época, na época da Duília, era uma só no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro. Hoje já tem na USP, né? No IAG da USP, e tem também na Federal de Sergipe, tem um curso de bacharelado em astronomia. Então, correr atrás aí. Ou faz física e depois faz astronomia. Ou faz matemática, ou faz geologia, ou faz engenharia, que acaba trabalhando na indústria aeroespacial também. Aí é a pretensão dele de como ele quer moldar a vida dele. E, particularmente, se ele vive numa cidade que tem um planetário, aí eu vou falar como vice-presidente da Associação Brasileira de Planetários. Quando passar essa época de isolamento social, vai lá, procura o planetário, lá tem gente que vai falar sobre astronomia e vai orientar sobre possibilidades dentro da astronomia, com certeza. Bom, você me perguntou, foi feita uma pergunta aí, não sei quem foi, sobre os acordos de Brasil, Ucrânia, Brasil e Estados Unidos, certo? Na minha opinião,
foi feito um acordo com a Ucrânia, certo, que não deu frutos, certo? E poderia ter dado, se a Ucrânia tivesse o chip da questão, mas não tinha. Quem tinha o chip era o russo, certo? Eu, na minha ótica, olha só, os Estados Unidos detêm, chutando, 95% das empresas que trabalham nesse ramo, certo? Então, tudo depende dos Estados Unidos. Vamos falar com quem conhece. A Ucrânia fez um acordo, o Brasil se colocou à disposição e não passou de acordo, de papel. Tá? O acordo com os Estados Unidos já vem de longa data, desde 57. Certo? Que o Brasil, que os Estados Unidos fez um acordo com o Brasil, utilizou a ilha de Fernando de Noronha para ver o Explorer americano passar sobre a ilha de Fernando, sobre o Brasil e a ilha de Fernando de Noronha. E isso era dado, esses dados, para os Estados Unidos. Já tinha acordos anteriores. Tá? Bem, essa é a minha opinião. Pois é. O acordo Só tem que para ser encerrar. feito. Tá. Opa. O acordo tem que ser feito de acordo com todos, que seja bom para todos, não só para uma parte. Né? Sherman, só para encerrar com algum número grande, ou vocês que tenham aí, do Sputnik ao SpaceX, quantos satélites temos aí sobre a nossa cabeça, hein? Ele quer botar a do William tá com esse número na ponta do lápis ali. Eu estou pegando aqui o livrinho, peraí. Tem que pegar. Vai no Google. Rodando na nossa Vai no Google. Milhões. Vai no Google. Tem 45 mil rastreáveis. Ó, tem meu caderninho aqui, que a Erika Roseto deu outro dia uma palestra, um webinário lá no negócio do planetário, eu anotei. 45 mil objetos rastreáveis. Mas tem mais de 1 milhão por aí. Exato. Céus. Exato. Quer dizer, a gente literalmente céus. Há mais satélites entre o céu e a Terra do que supõe a nossa... Bem por aí. Duília, Sherman, Durans, que prazer compartilhar com vocês desse momento, tanto conhecimento que vocês têm, tanto conhecimento de fato pela experiência do Durans, que é essa experiência heróica do Brasil, a sua chegada à NASA, uma brasileira na NASA, é um orgulho. Você, Sherman, com toda essa sua experiência em educação, estimulando as pessoas, essa sua dedicação, e num evento como esse, N8 Experience, realmente a gente fica tocado por isso. Soubemos um pouco mais do que é essa área de vocês. Queria só agradecer, uma saudação final de vocês para a gente seguir, porque vai ter o coffee break e vocês aproveitem o coffee break agora que vocês também têm direito. Então, primeiro, eu vou me despedir. Deixa a primeira do William. Deixa a do William. Não, a do William encerra. Encerra. A do William encerra. Então, muito bem colocado, Chama. Eu vou me despedir primeiro e lembrando que nós estamos em tempos de confinamento. Nós estamos em tempos de confinamento e ninguém melhor que um astrônomo para viver o tempo de confinamento, porque nós estamos confinados no nosso planeta desde que a gente existe e descobrindo muitas coisas interessantes lá fora. Então, às vezes, o confinamento ele é necessário, mas não precisa ser uma coisa ruim. Vamos perseverar, isso vai passar, gente. Boa noite e muito obrigado pelo convite. E um beijo especial para a Natasha, que foi quem fez tudo isso acontecer por trás, quem move as cordinhas. Muito bem. Bem, meus caros amigos, Sherman, Duília, Irineu, foi muito gratificante estar com vocês. Eu acho que o tempo foi muito pouco, viu? Só 5 minutos para cada um. E agradecer a NR8, a pessoa da Natasha, a todos os componentes que veem uma outra maneira de a gente transmitir esses nossos conhecimentos que não vão ficar guardados só conosco, vão ficar guardados por uma eternidade toda. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Durans. Gente, é muita responsabilidade, deixa um último para mim. Bom, primeiro, muito obrigada novamente pelo convite, né, Natasha, e valeu, foi maravilhoso. Você fez um trabalho fantástico por trás do cenário aqui. E Irineu aí pela moderação, foi ótimo. E, bom, é um prazer sempre estar discutindo ciência espacial, exploração espacial com vocês. E, como o Sherman falou, né, a gente
a gente mora num planeta isolado, né? A gente sabe o que é isso, né? Então a gente tem que ver sobre essa ótica também e tentar usar essa oportunidade para refletir em como que a gente pode melhorar o nosso planeta, né? Como que a gente pode, cada um de nós, melhorar um pouquinho o nosso planeta. E pensar positivo e ajudar nessa melhora do planeta, né? Que o planeta está doente, né? O planeta não é só o Covid que está fazendo o planeta doente, nós somos nós que estamos fazendo o planeta doente. Então, como que a gente pode melhorar o nosso planeta, né? O grande desafio da humanidade não é nada lá fora, é aqui dentro, é como que a gente vai manter o nosso planeta saudável. Né? Então, é esse o nosso próximo desafio. Como que nós vamos usar toda essa tecnologia maravilhosa que a gente falou hoje, de ciência espacial, para melhorar o nosso planeta. Então, o grande desafio é o aquecimento global. A pandemia não é nada perto do aquecimento global. Então, nós precisamos botar aí a cachola para pensar e ver como que nós vamos enfrentar esse desafio. Então, muito obrigada novamente pelo convite, sempre um prazer. E eu vou ficar aqui para o coffee break. Isso. Bom, então, em nome da N8 Experience Day, mais uma vez agradecendo a Duília, o Sherman e o Durans por esse papo maravilhoso que expandiu o nosso entendimento sobre a astronomia.